Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã, meus irmãos, de quinta-feira. Nós estamos aqui neste momento, iniciando mais um Evangelho diário, graças à nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Meus irmãos, sejam muito bem-vindos, mas também vou deixar aqui as nossas palavras de carinho para aqueles irmãos que nos acompanham em outros momentos do dia, que não agora às 7h30. Então vou deixar o nosso boa tarde, o nosso boa noite. Também sintam-se acolhidos. Meus amados irmãos, é com muita alegria que a gente se une aqui para partilhar o pão do Evangelho. É um momento que todos nós estamos silenciando um pouco o exterior, silenciando as preocupações e nos concentrando aqui, em aurir em nossa alma a esperança e a força através das palavras do Evangelho. Então sejam muito bem-vindos e vamos também convidar a Jesus para que Ele possa abençoar o nosso lar, tranquilizar o nosso coração e que Jesus possa conduzir a todos nós os caminhos da vida segundo a vontade de Deus. Meus irmãos, hoje eu convido a todos para nós conversarmos aqui, refletirmos. Hoje é a mensagem de número 171 do livro Um Minuto com Chico Xavier. É realmente, meus irmãos, essa obra aqui, cada capítulo dela é realmente um minuto. Um minuto, nem um minuto a gente gasta para ler a mensagem. Então, são mensagens que a gente leva para a eternidade do nosso espírito e que todos nós podemos retirar minutos, separar minutos do nosso dia para nutrir o espírito. Inclusive, hoje é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Cuidar do espírito. Então, Emmanuel, nesta mensagem, diz para nós: se os braços estacionam, as oficinas adormecem. Ocorre o mesmo nas esferas de ação espiritual. Esta é a mensagem de Emmanuel, curta, não demorou um minuto para a gente poder ler ela, e olha quanto ensinamento podemos retirar dessas palavras. Aqui nesta mensagem de hoje eu convido a todos para refletirmos algo mais profundo, para refletirmos sobre o olhar para dentro de si. Porque Emmanuel coloca, se os braços estacionam, as máquinas não funcionam. E o mesmo acontece na esfera espiritual. Se nós estacionamos espiritualmente, a gente não evolui. Se a gente não se dedica a consertar o que está aqui no nosso coração, a nutrir coisas boas, a modificar, a nos transformar, nós iremos estacionar. Só que tem algo importante. A gente só corrige aquilo que a gente sabe que está errado. A gente só transforma para algo melhor quando a gente enxerga que algo não está bom. Enquanto não enxergarmos que algo está ruim e que pode ser melhorado, a gente não destina força para mudar aquilo. Enquanto continuarmos olhando só para as coisas externas, a gente vai achar que está tudo bem aqui dentro do nosso coração. Por isso, a necessidade de olhar para dentro de si e ver o que está habitando aqui dentro de mim. Que tipo de pensamento que andamos tendo com referência ao outro? Que tipo de sentimento eu ando nutrindo no meu dia? Quais são as vontades que têm permeado a minha vida? Precisamos olhar para dentro de nós. Nos momentos difíceis, como que a gente tem agido? Será que temos perdido a paciência fácil? Será que temos agido de forma intolerante, que até foi o nosso tema de ontem? Olhar para dentro de nós. Enquanto não olharmos para dentro,
não enxergaremos o que precisa ser mudado, o que precisa ser melhorado, e ficaremos com aquela ilusão de que não, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Mas na verdade estamos cheios de sequelas para serem curadas dentro de nós. Estamos cheios de ervas daninhas para serem arrancadas. E com um terreno aqui para se tornar fértil ainda. Inclusive, hoje, para falar desse tema, eu vou rememorar aqui conosco uma questão lá do Livro dos Espíritos, que é uma questão que talvez a maioria de nós já conheça, porque é uma questão muito comentada, mas eu digo que é uma questão que a gente tem que se lembrar dela todo dia. É uma questão que a gente tem que sempre ficar falando e falando para a gente não esquecer. Eu estou dizendo sobre a pergunta de número 919A. Pergunta essa em que Allan Kardec questiona: compreendemos toda a sabedoria da máxima conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Essa é uma questão muito delicada, que Allan Kardec questiona assim, esse é o contexto. Que para a gente evoluir, para a gente se melhorar, para a gente corrigir os nossos erros interiores, a gente precisa se conhecer. É o que eu acabei de falar aqui inicialmente. Como que a gente corrige algo que a gente não sabe que está errado? Então a gente precisa olhar para dentro e perceber que o que tem de errado aqui dentro, o que precisa ser mudado. Aí Allan Kardec questiona assim, mas como que podemos fazer isso? Como que vamos nos conhecer? Qual que é uma maneira, uma forma que temos de nos conhecer? E a resposta é sensacional. Porque é uma resposta que todos podemos vivê-la todos os dias. O bom espírito nos diz: fazei o que eu fazia quando eu vivi na terra. No fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria motivo para se queixar de mim. E foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou o que fez de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, irá adquirir uma grande força para se aperfeiçoar. A resposta continua, mas hoje eu queria ficar exatamente neste trecho. Olha que incrível, meus irmãos, quanta sabedoria. Desejamos nos conhecer? Desejamos nos melhorar? Façamos como esse bom espírito nos inspira. No Livro dos Espíritos. Todas as noites, antes de dormir, vamos passar uma revista em todo o nosso dia. Desde o momento que a gente acordou, o que a gente fez de manhã, com quem a gente conversou, o que a gente pensou, como que a gente respondeu tal pessoa. À tarde, o que a gente fez, o que a gente desejou. Passamos uma revista em nosso dia. E pensemos, o que a gente fez de bom hoje? E o que fizemos de mal? O que a gente queria ter mudado? Vai ser nesse momento que iremos ter a consciência de, nossa, olha como que eu reagi a essa situação. Olha a forma como eu respondi a tal pessoa. Olha o que eu desejei lá naquela tarde. Olha só essa situação que eu enfrentei no meu serviço. Nossa, essa forma que eu reagi não foi boa. Vai ser nesse momento que a gente vai ter a consciência do que não foi bom, segundo os ensinos do Cristo. E o que podemos mudar e nos transformar. E será o momento que a gente vai aurir força pedindo a Deus para que amanhã possamos fazer diferente. Por isso, se desejamos melhorar e crescer aqui dentro, em espírito,
Precisamos nos conhecer interiormente, conhecer as nossas tendências, as nossas fraquezas, conhecer a nossa moralidade, conhecer as nossas reações, os nossos pensamentos, os nossos medos. Precisamos nos conhecer para que tenhamos consciência do que precisamos mudar, melhorar e aonde buscaremos essa melhora. Hoje eu deixo aqui para nós essa mensagem, para o nosso coração, que possamos levá-la para o nosso dia, para a nossa vida, que possamos hoje, no final do dia, revisitar toda a nossa quinta-feira. O que a gente fez de bom hoje? E também o que a gente fez que a gente não agradou muito e que podemos mudar amanhã. Meus irmãos, esta mensagem 919A do Livro dos Espíritos, eu convido a todos a lerem ela completa na íntegra, que é uma mensagem que traz inspiração e ensinamento para todos nós. Que saibamos usá-la para nos ajudar na caminhada terrena. Meus amados irmãos, eu deixo aqui essa mensagem, essa palavra, que é uma palavra também da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.